Deus, bendito é o teu nome, Senhor, tu és santo, tu és glorioso, aleluia, oh glória ao teu nome, Pai, tu és santo, santo, santo. Vamos nos colocar em pés, em nome de Jesus, e você vai dar a mão para o seu irmão, e vai orar por ele, abençoar a vida dele neste momento. Pode fechar o corredor, né? Ore por ele, abençoe a vida dele, né? Chame pelo nome. Se você não sabe o nome, pergunta, né? Que é falta de educação, orar sem saber o nome. Né? Pergunta, qual é o seu nome, irmão? Né? Como é mesmo? Né? Como é mesmo, irmão? Desculpa aí, mas ora agora e abençoe em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, engrandecer, exaltar o teu nome. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, eu louvo o teu nome, Senhor, pela família de Deus reunida nesta noite, neste santo lugar, por homens e mulheres que tiveram a vitória da parte do Senhor. Ó Deus, tu sustentaste, tu seguraste pela mão para que ninguém se desviasse, para que ninguém se perdesse, mas estivessem olhando para ti, prosseguindo para a frente, para o alvo. E nessa noite nós nos unimos, ó Pai. Eu peço que a unção do teu Espírito, a unção do teu poder recaia sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que aqui está. Haja um renovo espiritual, haja um renovo de fé, haja um renovo no Espírito Santo, haja, Senhor, uma plenitude sendo derramada sobre cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Haja uma unção de alegria seja liberada sobre a tua igreja, sobre as famílias, ó Senhor, sobre os salvos desta casa de oração, de forma bendita e gloriosa. Haja cura, haja liberação de saúde, de prosperidade, Senhor amado, no poder de Deus, em nome de Jesus. Fortalece cada vida, vivifica cada vida, alegra cada coração, fortalece no teu poder, na armadura de Deus, ó Senhor, no revestimento da tua graça e do teu favor, para que possamos entrar 2026 debaixo da bênção que enriquece e não acrescenta dores, debaixo da graça, do poder e da mão forte do Senhor a nos guiar em toda essa trajetória a seguir. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fala para o teu irmão, meu irmão, Deus te abençoe e te revista de poder. Fala para ele, eu te amo, e vamos prosseguir juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Você pode sentar-se. E nós vamos neste momento a palavra. Abra a sua Bíblia lá no Salmos de número 90, verso 12. Salmos de número 90, verso 12. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aleluia. Bem, o nosso tema desta noite é oportunidades. E eu gostaria, em primeiro lugar, de falar com vocês sobre o significado da palavra oportunidade. A sua raiz etimológica, né? Eu fui buscar lá na raiz, porque quando nós chegamos somente ao significado normal nos dias de hoje, ela perde um pouco da sua força. Mas, na raiz etimológica, que é latina, ela está profundamente ligada, você sabia disso? À navegação antiga. É, por isso que a gente precisa pesquisar, né? Para não ter um entendimento tão raso. Na raiz latina significa oportunitas, que é derivado de oportunos. O significado original de oportunos é a combinação de ob, que significa para, em direção a, ou alguma coisa, né? E
portos, que significa porto, ok? Então, a metáfora, nas civilizações antigas que dependiam do mar, ob portos era a expressão usada para descrever o vento favorável que levava um navio com segurança para o porto de destino. Daí é que deriva a palavra oportunidade. Olha que coisa linda! E aí nós vamos entender que a raiz da palavra, ela evoca a ideia de um vento a favor. Fala, vento a favor. Bem, nesses dias aqui em São Paulo, nós podemos experimentar ventos contrários, ok? Levantando telhados, tampas de caixa d'água, trazendo, várias destruições, vários perigos e vários medos, porque os ventos eram contrários, nada favoráveis. Eles vieram com o objetivo ali de passando, carregar e levar tudo que estava à sua frente, com ventos aproximadamente de 96 quilômetros, nós tivemos aqui, e foi muito triste. Mas aqui, o propícios aqui é um vento a favor, tá? Que deve nos levar para um destino desejado. Então, o que significa? Uma chance ou possibilidade de melhoria ou ação, momento adequado ou ensejo para realizar algo. Isso é oportunidade. Na filosofia greco-romana, que aí vocês conhecem pela palavra, é kairos. Já ouviram falar da palavra kairos? Essa é uma palavra grega. E ela experiencia do momento oportuno, tá? É isso que significa. Os pitagóricos consideravam kairos como oportunidade. E nós entendemos isso como tempo oportuno de Deus, diferente do tempo cronos, que tem a ver com dia e hora. O tempo kairos é um tempo de intervenção ou de oportunidades que dentro do tempo cronos Deus entra, intervém e opera, tá? E é isso que eu quero nessa noite estar tratando um pouco com vocês sobre o tempo oportuno de Deus. E o significado de kairos, então, é esse tempo divino, é o tempo de Deus qualitativo, no qual ele age, se manifesta e não é medido por relógios. E aí nós podemos, queridos, ir à palavra do Senhor e nós temos uma grande limitação. A nossa limitação se chama tempo e relógio, ok? Nós marcamos as coisas no tempo, na hora, no relógio que nós temos de 24 horas, que contam dias, meses e anos, segundos, minutos e horas. E muitas vezes nós temos assim, e tratamos e até pensamos que Deus está tardando a nossa bênção, porque nós estamos no relógio cronos e Deus está no tempo kairos, que é o tempo oportuno da sua intervenção. Então é interessante notar, por exemplo, Abraão esperou 25 anos para receber uma bênção de Deus que lhe fora prometida, ok? De nascer o seu filho, o filho da promessa, o filho Isaque. Quando eu e você lemos a palavra de Deus, a gente fala, puxa, mas não poderia ter nascido logo que deu a promessa, já naqueles dias, a Sara engravidar e já ter o filho, porque levou 25 anos para que o tempo do Senhor se cumprisse ali na vida de Abraão. E Isaque, que levou mais 20 anos para ter Jacó e Esaú. E o povo de Israel, que pela promessa do Senhor que foi dada a Abraão, ficaria cativo 400 anos no Egito, para só depois ser liberto. Esse é o nosso tempo cronos, que a gente conta horas, minutos, dias, meses e anos. E muitas vezes o trabalhar do Senhor na nossa vida parece ser demorado, muito longo, e nós não conseguimos compreender, porque nós estamos presos a esse tempo cronos. Mas o Espírito Santo também mostra, pela palavra do Senhor, esse tempo oportuno, que o Senhor chega à terra, que o Senhor manifesta o seu poder, que o Senhor intervém na vida de homens e mulheres que clamam a Ele, que buscam a sua presença. E eu gostaria hoje de compartilhar um pouco
com vocês. E eu gostaria de começar com alguns exemplos da palavra de Deus, de pessoas que foram visitadas pelo Senhor no tempo oportuno, para terem a oportunidade de mudarem em algum aspecto das suas vidas, tomarem outras decisões, estabelecerem uma nova aliança com o Senhor, ouvirem a voz do Senhor. E a primeira dessas pessoas que eu gostaria de falar com vocês é o personagem chamado Caim. Caim, ele perdeu o tempo kairós de Deus. Então abra sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, no verso 5 e o verso até o 7, 5 a 7. Versos 5, capítulo 4 de Gênesis, versos 5 ao 7. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus estava aqui intervindo em um momento da vida de Caim, onde o seu coração se encheu de ira, e no seu coração ele intentou matar o seu irmão Abel. O ocorrido nos versículos anteriores é que Abel foi e ofereceu ao Senhor o seu sacrifício de louvor e adoração e foi aceito por Deus. Caim foi e levou o seu sacrifício ao Senhor e o Senhor o rejeitou, levou a sua oferta e o Senhor a rejeitou. E a rejeição do Senhor fez com que Caim se irasse grandemente, o seu semblante mudou, o seu coração se encheu com ira. E o Senhor diz para Caim assim: olha a intervenção de Deus, olha Deus entrando numa situação, presta bastante atenção, Deus entrando numa situação para impedir, para chamar a atenção de Caim, para que ele não desse andamento àquilo que estava borbulhando dentro do seu coração, que era a ira, que era se vingar. Ele não podia se vingar de Deus, foi Deus que rejeitou a oferta dele, mas ele se volta contra o seu irmão, e Deus fala: Caim, o pecado está batendo na tua porta, como um leão que ruge, ele quer entrar, ou você domina ele, ou ele te dominará, e vai concretizar então a intenção maligna do seu coração. O que o Senhor está fazendo? Intervindo, falando com Caim, dizendo a Caim: ainda é tempo de arrepender-se, ainda é tempo de você voltar atrás e não cometer e não praticar o que você quer fazer, que é o quê? Matar o seu irmão. Porém, Caim endureceu seu coração para o Senhor e continuou com a intenção de matar Abel, e então leva o seu irmão para o campo e ali realmente o mata. E qual é a consequência? Verso 11, projeta aí. Verso 11 diz assim: e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. O que Caim atraiu para a sua vida? A maldição. A maldição, porque Deus veio, Deus falou e ele não deu ouvidos à intervenção divina. Queridos, hoje Deus também fala conosco. O Espírito Santo fala na vida do crente, ele fala para mim, fala para você. Se no nosso coração subir um desejo ruim, subir um desejo maligno, subir um desejo de ira, de ódio, de vingança, de matança, de adultério, de prostituição, de mentira, de engano, seja lá o que for, nós temos o Espírito Santo que vai fazer como Deus fez com Caim. Não vá por esse caminho, arrependa-se, retroceda.
Pare e pense, se você fizer isso, a sua vida vai ser destruída, maldição você trará sobre si. Deus sempre vai falar conosco para que os nossos atos, sejam paralisados quando forem inclinados para o mal. A questão é, eu estarei disposto a ouvir essa intervenção divina do Senhor sobre a minha vida e darei então ouvidos ao Senhor e vou parar o pecado e vou parar a intenção do pecado e vou me arrepender e me converter. Era isso que Deus esperava de Caim e é isso que Deus espera das nossas vidas. Essa é uma intervenção de Deus num tempo oportuno, chamando para o arrependimento. Então, queridos, uma das coisas que nós devemos desenvolver e pedir ao Senhor nesse ano de 2026 é a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Orarmos ao Senhor e falar: Deus, não me deixe cair. Se no meu coração subir qualquer coisa, Senhor, que não venha de ti, seja o teu Espírito a falar comigo, a me corrigir, a me repreender, a me redarguir pela tua palavra. Seja o Senhor a paralisar a minha vida por meio da repreensão, para que eu tome o rumo correto e não traga sobre a minha vida a maldição. Caim trouxe maldição sobre si, foi andando pela terra errante, teve a sua família maldita, a sua descendência debaixo de maldição. Um outro ponto que nós vemos aqui é o povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito, ele foi visitado em tempo oportuno pelo Senhor. Nós lembramos que o povo começou a clamar pela aflição que estavam vivendo no Egito. Eles já estavam 430 anos escravizados pelo Egito. E no tempo certo, quando o Senhor disse sobre a profecia para Abraão, que visitaria esse povo e o livraria e levaria para a terra de Abraão, para a terra prometida, assim se cumpriu a promessa. E o que ocorre? Esse povo então passa pelo estágio da libertação, quando Moisés é levado de volta ao Egito e ali ele opera com braço forte a palavra do Senhor, é enviado as 10 pragas, a última praga, a praga dos primogênitos, e o povo então acaba saindo do Egito com o braço forte do Senhor, pela bênção do Senhor. E eles atravessam o Mar Vermelho, o inimigo morre ali quando tenta atravessar, e eles têm agora uma trajetória a seguir rumo à promessa. E eles não poderiam, queridos, desviar a atenção, esquecer-se da promessa. Uma das coisas que é muito importante nós termos é a promessa de Deus guardada no nosso coração. Amém? Deus nos dá promessas e nós não podemos, por meio da adversidade, por meio das tempestades, por meio dos ventos ruins, esquecermos que há uma promessa. Então, o que ocorreu com Israel? Lá está o povo marchando e eles se deparam com algumas necessidades. Eles tinham necessidade de água e não tinham a mesma facilidade de beber água que tinham no Egito, mas eles estavam indo rumo à terra prometida. E o que eles fazem? Eles murmuram em vez de orarem. Eles sentem fome e eles murmuram. Deus envia o maná. Eles sentem fome de carne, murmuram, Deus manda as codornizes. Mas aí, num determinado momento, Moisés manda 12 espias para ver se a terra prometida como era, analisar, ver como era essa terra prometida. Esses 12 espias voltam trazendo um relato. E nesse relato, queridos, eles acabam influenciando o povo para a incredulidade, para o choro, para o pranto, para o lamento, porque que eles saíram da escravidão. Porque eles ouviram Moisés, porque eles se deixaram levar por uma promessa. E o coração deles, então, desejou retornar para o Egito. Esses 10 espias, que também eram 10 príncipes das tribos, cada um de uma tribo, acabou então levando toda uma multidão a um pleno desânimo, a um espírito de incredulidade, levando-os a esquecer que o Deus que os havia tirado do Egito também era poderoso para introduzi-los dentro de Canaã, que era a promessa, que era o cumprimento da profecia, da promessa de Deus para eles.
E o que ocorre? Eles perderam o tempo oportuno do Senhor. Eles perderam o tempo de viverem a bênção de Deus. O que ocorreu para 40 dias que ficaram em Canaã, né? Observando a terra, para 40 dias, cada dia 1 ano a mais no deserto, culminando em 40 anos no deserto, até que essa geração de incrédulos acima de 21 anos morressem no deserto, e uma nova geração se levantasse para entrar na terra prometida. O que nós aprendemos com isso? Bem, em primeiro lugar, que nós não podemos desviar os nossos olhos quando pessoas chegam até nós com palavras de incredulidade. Se aqueles 10 espias tivessem chegado a eles com o mesmo sentimento de incredulidade, mas no coração deles houvesse uma fé viva e forte, eles se levantariam e falariam: não, você está errado, porque Deus disse, e até agora Deus cumpriu a sua palavra para conosco. Eles não se desviariam e entrariam na terra prometida, mas o coração deles ficou perturbado, a mente deles foi tomada por aquelas palavras horrorosas de fraqueza, de impossibilidade, e ali eles foram absorvidos por aquela palavra ruim, e então o coração deles desfaleceu, querendo voltar ao Egito. Eu quero te dizer uma coisa: não permita que ninguém lance sobre a sua vida palavra de incredulidade, palavra de derrota. Somos nós que escolhemos a quem daremos ouvido. Amém? Por quê? Porque também haviam 2 homens ali, Josué e Caleb, que criam no Senhor e que falaram: não, Deus prometeu, nós vamos herdar, a palavra é fiel, Deus é fiel, o Senhor está conosco. Amém? Foi isso que eles falaram. Mas o que aconteceu? Eles não creram. Quiseram até matar Caleb e Josué, quiseram apedrejá-los, porque o coração estava tomado pela incredulidade. Esse ano de 2026, queridos, vamos tomar uma posição, vamos dar ouvidos a homens de Deus, a mulheres de Deus, a palavra da fé, a palavra de Deus, a promessa do Senhor. Se alimente da promessa, se alimente da palavra do Senhor, para não ficar 40 anos amargando no deserto, perdendo tempo. Olha quanto tempo foi perdido, culminando na morte. Saíram todos alegres, felizes, vamos à terra prometida. Mas aqueles acima de 21 anos morreram, salvo Josué e Caleb. Somente eles 2, queridos. E o restante perderam a bênção, porque deram ouvidos a incrédulos. Meu irmão, não dê, em nome de Jesus eu lhe peço, não dê ouvidos a incrédulos. Alimente a sua fé na palavra, alimente a sua fé por meio da oração. Aquilo que você já conhece do Senhor, seja isso que te fortaleça, seja isso que te empurre para a frente, seja isso a determinação da sua vida de um andar em fé, em nome de Jesus Cristo. Independente da luta, independente da necessidade. Muitas vezes nós temos e passamos por lutas, mas a luta, a necessidade não pode roubar a promessa. A promessa, ela não deixa de ser real porque estamos passando por luta. Muito pelo contrário, na luta somos provados pela fé. Amém, queridos? E isso é muito importante para que nós possamos estar bem atentos. E é interessante notar que a jornada, há vários relatórios sobre a jornada e a saída do povo de Israel e o caminho, a trajetória. Existe uma trajetória curta, que era cerca de 440 quilômetros, outros dão 350, que em condições normais levaria mais ou menos 40 dias de viagem percorrida. Em outros lugares falam 11 dias, mas com uma população tão imensa daquela, seria praticamente com crianças, animais, né? E tudo mais fazendo. Mas seriam dias para chegar na terra prometida, que se tornou anos. Não atrase a sua bênção, não atrase.
Deus visitou o seu povo com braço forte no tempo oportuno, mas a incredulidade impediu aquela primeira geração que saiu do Egito de entrar na terra prometida. Então não permita isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? E tem um outro exemplo que eu gostaria de falar com vocês. Abra lá em 2 Reis, capítulo 18. E esse personagem, ele tem um papel muito importante na história de Israel, que é o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi rei de Judá. E o rei Ezequias, ele foi uma personalidade diferente em Israel. Um homem que serviu a Deus com temor e tremor. E a palavra do Senhor fala assim, segundo Reis, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha como Israel era inclinado à idolatria, né? No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E aí nós temos a história do reinado de Ezequias, que vai caminhando nos capítulos seguintes. O que ocorre? Ezequias era um homem temente a Deus. Com 25 anos começou a reinar, e reinou com sabedoria, reinou com graça. E você pode ler no livro das crônicas, que falam também, ele derrubou altares. Israel estava tomado, né, da idolatria. Judá estava tomado, porque havia dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E o reino de Judá também estava tomado da idolatria, das feitiçarias, dos postes ídolos, de invocações de demônios, queridos, de estátuas construídas. E quando Ezequias assumiu o reinado, ele limpou aquela terra. Ele acabou com toda a idolatria, ele acabou com toda a feitiçaria, ele acabou com todos os postes ídolos, ele acabou com tudo quanto era pecado existente na vida daquele povo. E ele ordenou que aquele povo servisse ao Senhor e abandonasse todas as trevas. Então ele foi um rei excelente no seu tempo. Mas o que ocorre? Ele ficou doente, ele adoeceu. E ele ficou com, a palavra fala, uma úlcera, né? Que depois Isaías o visita e depois ele recebe uma cura. Essa doença que veio sobre o corpo de Ezequias era uma doença para a morte. E Isaías entra até a presença do rei e diz assim: ó rei, acerta a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E então Ezequias, ele ora a Deus, ele pede ao Senhor, e ele lembra ao Senhor que ele foi um homem de Deus, que ele foi um homem que temeu ao Senhor, que ele não aceitou o pecado, né? Que ele batalhou ali as guerras do Senhor, ele limpou Judá. E aí ele chora amargamente. A palavra fala que ele vira, né, o rosto para a parede, e ali ele chora. E antes que Isaías saísse do palácio, o que acontece? O Senhor fala com Isaías e fala: volta, e diz ao meu servo que eu darei a ele mais 15 anos de vida. E ele então volta, e ele recebe essa profecia. Ele pede um sinal para Isaías. Qual o sinal de que essa profecia se cumprirá e que eu não morrerei e terei exatamente 15 anos de vida? E aí então Isaías fala: o que é o correto? O relógio de Acás avançar 10 graus ou retroceder 10 graus? O que você quer? O que você acha?
né? E aí Ezequias falou, olha, avançar é mais fácil que retroceder. Então eu quero que ele retroceda 10 graus. Queridos, isso foi visto por todos os moradores vizinhos, pelas nações, o retroceder o tempo. E o que ocorre? A palavra mostra que alguns importantes de Babilônia foram mandados pelo rei para falar com Ezequias acerca daquilo que havia ocorrido. Havia acontecido um fenômeno sobrenatural na natureza. O relógio retornou 10 graus. E havia abalado, todo mundo havia percebido. E então eles vão até Ezequias, saber exatamente deste Deus que operou esta maravilha. E sabe o que ocorre? É interessante. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 20. Capítulo 20, deixa eu achar o versículo aqui. O 20 fala sobre a cura dele. 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Verso 24 e verso 25. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. O sinal é o relógio de Acás que retrocedeu, que está lá em Reis. Mas não correspondeu, agora olha aqui, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. O que acontece? Quando os babilônios vão até Judá para ver o que havia ocorrido, para receber esse relato desse relógio que retrocedeu, desse milagre na natureza, Ezequias, sabe o que ele faz? Ele abre o seu palácio e ele mostra todas as riquezas existentes ali. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e foi mostrando a sua grandeza. Mas ele não glorificou a Deus diante dos babilônios. E então ele é repreendido novamente por Isaías. E Isaías diz para ele: o que você mostrou para eles? E aqui, nós vemos aqui, vamos continuar no verso 26. Ezequias, porém, depois da indignação que veio sobre ele, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias, veio 100 anos depois. Nós vamos falar disso. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Ezequias, ele enriqueceu, Ezequias, ele engrandeceu, ele se armou com muitas grandezas, com muitas riquezas. Porém, tudo, a palavra de Deus fala, tudo que ele mostrou para os babilônios, sabe qual foi a palavra do Senhor? Tudo que eles viram, eles levarão para si. Olha que tristeza. Deus visita Ezequias. Ezequias está determinado, Está determinado a ele a morte pela enfermidade. Ele ora, ele chora, Deus acrescenta 15 anos, vai lá o profeta, manda fazer uma pasta de figo, que coloca sobre a úlcera, ele é sarado, ele é curado, segue a sua vida como um rei, tudo certo, tudo ok. Mas o que acontece? O coração se encheu de orgulho, de arrogância, de soberba. O coração dele se exaltou, queridos, e aí ele perdeu a bênção do Senhor.
E é isso que todos nós temos que tomar muito cuidado. Porque você acha que isso é uma fraqueza somente de Ezequias? Somente de um rei? Queridos, isso é uma fraqueza de pobres, de ricos e milionários, de crentes e não crentes. A soberba crescer no coração por coisas minúsculas. Por coisas minúsculas. E acabarmos perdendo a nossa bênção. Então nós temos que vigiar no nosso coração, para que em situação nenhuma nós venhamos a perder a bênção de Deus. Por quê? Porque ele olhou, ele foi engrandecido. Olha aqui, Deus tem me abençoado, eu recebi mais 15 anos de vida, o meu reino é próspero, o meu reino está crescendo, as riquezas, está tudo em ordem, servindo a Deus, que maravilha. Glória a Deus. Ele deu glória a Deus? Não. O coração dele se encheu de orgulho, de soberba, e de repente esse homem que glorificava a Deus parecia assim: Deus sem mim não é nada. Deus sem mim não pode fazer coisa alguma. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Queridos, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Que Deus nos dê um coração quebrantado, que Deus nos dê um coração humilde, que nós possamos reconhecer os benefícios do Senhor para a nossa vida, que nós possamos reconhecer a visitação do Senhor em cada situação, porque Ezequias foi visitado por Deus. Em primeiro lugar, para receber a notícia da morte: põe a tua casa em ordem. Segunda vez, para receber uma segunda chance de vida. Foi visitado pelo poder de Deus, foi curado, foi acrescentado anos de vida, e de repente ele se esquece de tudo isso e ele então peca contra o Senhor, e o Senhor fica indignado com ele, com Jerusalém, porque isso era uma coisa que essa arrogância tomou conta de toda Judá, de toda Jerusalém, e culminou o quê? Na condenação. E aí a palavra que Deus dá para ele, queridos, é muito triste. Por quê? Porque o Senhor fala que daqui para frente ele não veria isso, mas as próximas gerações dele seriam levadas para a Babilônia. Babilônia ainda não reinava em nada. Quem estava reinando era a Síria. Mas agora vem a promessa, e nós sabemos que culmina no cativeiro da Babilônia, tá? Pecado de Ezequias aqui, pecado de Ezequias, a soberba, a arrogância, o orgulho. Que o Senhor guarde os nossos corações, que o Senhor nos livre disso, de que o nosso coração, queridos, suba, que na visitação do Senhor, que na bênção do Senhor, que no tempo do trabalhar de Deus nas nossas vidas, nós sejamos humildes, porque há muitos que estão recebendo de Deus e estão sendo abençoados por Deus. E sabe o que está acontecendo? Em vez de dar glória a Deus, está achando que é obra sua. E isso significa queda e ruína, O orgulho precede a queda. Todo aquele que enche o coração de orgulho vai cair. Todo aquele que enche o coração de orgulho vai sair da presença do Senhor. Então que Deus nos visite dando-nos um coração temente, um coração de amor, um coração que reconheça a visitação do Senhor a ponto de se dobrar, agradecer e falar: eis-me aqui, Senhor, para te servir e para te adorar, em nome de Jesus. Abra lá agora em Mateus, no capítulo 23, no verso 37, onde a palavra do Senhor nos mostra o Senhor Jesus falando com o povo, esse povo que foi visitado de forma sobrenatural pela presença do Salvador, pela presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse povo endureceu o coração e não reconheceu essa visitação, esse tempo oportuno que o Senhor estava dando para arrependimento, para transformação de vida, para o novo nascimento. E a palavra do Senhor fala no verso 37: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, ou seja, não reconhece o tempo e a visitação de Deus. Quantas vezes quis eu, Jesus falando, ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. O Senhor veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A palavra do Senhor fala que o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, Deus está visitando em tempo oportuno vidas, por meio da sua palavra, por meio da pregação do Evangelho, e hoje é tempo oportuno de salvação, hoje é tempo oportuno da visitação do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. O Senhor falava que olhava para Jerusalém, o povo para o qual ele veio, para salvar, para libertar, mas sabe o que aconteceu? O coração se fechou, o coração se endureceu e não reconheceu o dia da sua visitação, o kairós de Deus, o tempo oportuno do Senhor para salvação e libertação. Muitas pessoas não reconhecem a visitação e o chamado de Deus nas suas vidas e continuam sofrendo e continuam padecendo na mão muitas vezes de demônios e continuam muitas vezes oprimida debaixo de maldições e não reconhecem que Deus as está chamando, que o Espírito Santo está dando a oportunidade de se levantar, a oportunidade da salvação, a oportunidade da cura, a oportunidade da libertação. Hoje o Senhor diz: não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações, mas tenham um coração quebrantado, reconhecendo que cada pregação que fala do amor de Cristo, da salvação do Senhor, das promessas de Deus, está chamando a humanidade para a salvação, para a transformação, para uma vida diante do Salvador, diante do Criador. E nós não podemos rejeitar esse chamado, não podemos rejeitar a visitação do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. E a palavra do Senhor fala, eu quero que você abra lá em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, que se refere ao momento certo divino para a ação de Deus sobre as nossas vidas. Efésios capítulo 5, é o 15 e o 16, tá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Igreja, aqui está, Deus chama a igreja, esteja atenta, esteja alerta, os dias são maus. Os dias são maus sim, gente, é só olharmos o que está diante de nós, o que está acontecendo no planeta Terra. E nós vamos ver que dias são maus, mas o Senhor fala, observe esse tempo e faça esse tempo ser remido na sua vida, aproveitando, vivendo esse tempo da forma que glorifica Deus, da forma que exalta ao nome do Senhor, não dando escândalo em coisa alguma, não pecando contra Deus, não negando a fé, como Israel fez, como Caim fez, não endurecendo o coração, mas sendo quebrantado, submisso, se derramando no altar do Senhor, porque, queridos, Deus está buscando homens e mulheres que se derramem no seu altar, para serem usados por Ele, para serem canais de bênção, num tempo terrível que estamos vivendo, onde as pessoas estão perdidas, sem temor de Deus, confessando incredulidade, confessando servir a demônios, mas ainda Deus está chamando, ainda a palavra está sendo pregada, glória a Deus, por homens e mulheres que creem nas sagradas letras, que creem no sacrifício de Jesus na cruz, que creem no poder do sangue que purifica o homem de todo pecado e de toda injustiça. Há um tempo, e esse é o nosso tempo, o tempo oportuno que Deus está dando, para que a igreja também aproveite esse tempo e marche.
Não fique de braços cruzados, não permita a apatia, não permita a indiferença, mas que nós possamos deixar o Espírito Santo trazer um fervor espiritual dentro de nós, uma paixão por pregar a palavra, uma paixão por ministrar a Cristo aos corações, não perdendo a oportunidade que Deus nos dá do ide, do pregar o Evangelho a toda criatura, de ver uma vida se convertendo ao Senhor. Mas enquanto fazemos isso, tomando cuidado para não cair, tomando cuidado para não se desviar, tomando cuidado para não ouvirmos heresias, coisas que estão fora das sagradas letras, das sagradas escrituras, queridos, ficando firme no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, amém? Coloca lá Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui é o Kairos do Senhor, para uma intervenção de Deus na nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinho, amém? Deus está conosco. Deus está conosco, no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso levantar. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos. Antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já sabe, porque Ele tudo conhece, amém? Então, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho em situação alguma. Mas tenha isso no seu coração, volte o coração para o altar do Senhor, busque nele socorro, busque nele cura, busque nele libertação. Hoje nós estamos começando o nosso primeiro domingo de 2026 e nós temos que ter projetos na nossa vida, queridos, de mudança, de transformação e de crescimento espiritual. Nós devemos ter o desejo no nosso coração de escalar, degraus maiores, mais elevados, na comunhão com o Espírito Santo, na nossa vida com o Senhor, nas experiências com o Espírito de Deus, porque isso, queridos, vai refletir na nossa vida aqui social, vai refletir no nosso dia a dia, vai refletir sobre como falamos, como tratamos as pessoas, o que pensamos acerca delas. Estaremos sendo transformados à imagem do Filho de Deus, porque a nossa transformação, queridos, ela não se concretizou ainda. Nós estamos no processo de melhoria, amém? Estamos no processo, melhorando cada vez mais. Aí você pode falar, pastora, mas eu estou envelhecendo, é só dor para lá, dor para cá, Não, mas o Senhor está fazendo uma grande transformação, ainda que esse vaso, esse vaso terreno aqui se corrompa, o Espírito dentro de nós, ele se renova. Ele se renova pelo conhecimento da palavra de Deus, ele se renova pela comunhão com o Senhor. Você fica mais forte, você fica mais firme, você fica mais ousado, você fica mais cheio do Espírito Santo à medida que se põe a buscar a esse Deus, porque ele se revela a você. E o Senhor pede que nós estejamos aproveitando esse tempo oportuno, é o tempo que Deus está nos dando, aleluia, amém? Então aproveite esse tempo de forma que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado e seja adorado. Vamos em Romanos 5:6, Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você já parou para pensar que a obra do Senhor, o tempo que passou, desde Adão até a vinda de Jesus, tudo isso foi determinado pelo Senhor no tempo, no espaço. Amém? Jesus nasceu no dia exato que deveria nascer. Morreu no dia exato que deveria morrer. Ressuscitou no dia exato que deveria ressuscitar. Agora você foi salvo no dia exato que o Senhor quis te salvar. Nós estamos aqui porque aprove a Deus nos manter na sua presença. Tudo é de Deus, queridos. Tudo é o trabalhar do Senhor para conosco. E nós devemos entender e ter isso no nosso coração. Jesus morreu por nós. E nós éramos pessoas sem o conhecimento do Senhor.
Mas a palavra entrou e o Espírito nos convenceu e nos salvou. E o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, porque o Espírito operou a fé dentro de nós para a salvação. Aleluia! Então Jesus morreu a seu tempo, há mais de 2000 anos atrás. Mas hoje em 2026, a seu tempo, Jesus continua salvando, Jesus continua libertando, Jesus continua curando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, Jesus continua salvando as nações, no norte, no sul, no leste, no oeste, em todo esse planeta Terra. É o tempo oportuno da salvação, é o tempo oportuno da igreja ir, avançar, pregar, falar do amor de Deus, viver o Evangelho, viver as promessas, ser abençoado na terra, viver como homem de Deus, mulher de Deus, sim, abençoados, porque nós temos um Deus que é conosco, um Deus que é Emmanuel na nossa vida. Mas enquanto estamos sendo abençoados, Deus nos chama para nesse tempo também sermos abençoadores para aqueles que precisam de nós, para aqueles que precisam da palavra, para aqueles que precisam da oração, para aqueles que precisam conhecer Jesus. E que eu e você possamos, nesse tempo oportuno que Deus nos dá, em todas as oportunidades que Ele criar na nossa vida em 2026, nós possamos fazer com que cada oportunidade glorifique e exalte o nome do Senhor. No seu trabalho, no seu estudo, na administração das suas finanças, na sua casa, na sua família, na compra que você vai fazer lá no mercado, Deus seja glorificado, né? Nas compras que você faz de roupas, de sapato, da troca do seu carro, da aquisição da sua casa, da sua empresa, né? Da sua vida profissional, em todas as coisas, queridos. São oportunidades que Deus nos dá de glorificar o seu nome, de falar tudo vem de Deus e é para a glória de Deus. A comida que eu tenho na minha mesa foi dada por Deus. O sapato, a roupa que visto, o teto que me cobre, a cama que eu durmo, a igreja onde eu congrego, os meus irmãos em Cristo, a minha família, o socorro do Senhor, a saúde que Deus nos dá, tudo vem de Deus. E quando nós reconhecemos isso e não escondemos como Ezequias fez, mas glorificamos o nome do Senhor e falamos, foi Deus que deu, foi Deus que fez, o milagre vem do Senhor, foi Ele que me deu vida, foi Ele que prolongou os meus dias na face da terra, foi Ele que me deu riquezas, aleluia. Quando nós falamos desta forma, exaltando a Cristo, o Senhor se alegra e as portas vão se abrindo e o reino vai se expandindo e nós começamos a viver sobrenaturalmente na presença do Altíssimo. Então eu quero que esse ano de 2026 vocês, meus irmãos, possam estar vivendo e aproveitando todas as oportunidades que Deus lhes dá em nome do Senhor e lhes dará em nome do Senhor Jesus, para exaltar ao Rei e para ficar firme até que Cristo volte e nos leve para a sua glória em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome pelas oportunidades que serão trazidas à nossa vida nesse ano de 2026. Queremos estar atentos pelo Espírito Santo a todas elas e responder favoravelmente, Senhor, ao desejo do teu coração. Então nos capacita com discernimento de espírito, nos capacita para um andar de fé, Senhor, para que possamos sempre estar ouvindo a tua maravilhosa voz, para que possamos sempre estar guiados, ó Senhor, pela tua mão, para que possamos tomar decisões e fazermos escolhas segundo a perfeita vontade de Deus. Oramos, ó Pai, para que esta igreja tenha oportunidades maravilhosas para pregar o Evangelho, para ganhar almas,
para congregar, para adorar, para servir, para orar, para buscar a tua face, Senhor. Oro também por oportunidades e sonhos e desejos do coração dos teus filhos, para que esse ano de 2026, segundo a perfeita vontade do Pai, possam se cumprir, a fim de que teu nome seja glorificado na vitória dos teus filhos, eles possam vir ao teu altar, eles possam dar testemunho, eles possam glorificar ao Senhor, exaltar o seu santo nome, para que mais portas se abram e o Senhor possa confiar a eles, ó Deus, coisas tremendas e gloriosas que o Senhor concede aos fiéis. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, de forma sobrenatural cada família aqui representada nesta noite. Abençoa a tua igreja na face da terra, dê oportunidades à igreja de Cristo para avançar de forma sobrenatural no poder do Espírito Santo, como exército em marcha, Senhor. Nós venhamos verdadeiramente, Senhor, desbravar, Senhor, caminhos para a evangelização, para a pregação do evangelho, para a salvação de almas e para desfazermos as obras do diabo no poder do Espírito Santo. Arma, Senhor, cada um dos teus filhos com a armadura de Deus, com a espada do Espírito, com a força, com a coragem, com o espírito de ousadia e de autoridade, no teu santo nome, para o louvor da tua glória, Pai, eu te peço e eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém.